Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Com alegria, nos reunimos aqui nessa noite para juntos cultuarmos ao nosso Deus, bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 121. Salmo 121. Deus, o fiel guarda dos homens, diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Nosso Deus é o fiel guarda, aquele que não dorme, aquele que está atento a cada um de nós, né? Aos nossos pedidos, aos nossos anseios, aos nossos medos, às nossas lutas. Ele está atento, né, às nossas necessidades e Ele cuida de nós. Quando o salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele pergunta e ele mesmo responde, porque ele sabia essa resposta. E ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que nós possamos cada dia ter essa convicção de que o nosso socorro vem do Senhor, porque Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, né? Aquilo que a gente não sabe, que a gente não entende, Ele sabe. Ele é soberano e Ele é poderoso para nos guardar até o dia final. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, apresentar diante dele as nossas vidas, louvando e exaltando por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Pai, bendito seja o nome do Senhor, Tu que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Ó Deus, não há Deus como o Senhor. Ó Pai, nesta noite nós nos rendemos aos Teus pés, ó Deus, confessando aqui os nossos pecados. Somos falhos, pecamos contra o Senhor, mas o Teu sangue de Cristo é poderoso para nos purificar de todo pecado, e nós cremos nessa promessa do Senhor. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por todas as dádivas do Senhor, por toda a graça que foi derramada sobre nossas vidas, a graça salvadora, a graça irresistível, onde nós não podemos resistir, nos rendemos a ela. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é graças ao Senhor mediante a fé. E a Tua palavra diz que essa fé, ela não vem de nós, ela não vem do nosso intelecto, ela não vem de nós mesmos, mas ela vem do Senhor. E nós louvamos o Senhor porque tudo é o Senhor das nossas vidas. Ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor faça parte desse culto, que o Senhor toma todas as partes desse culto. Ó Deus, apesar de nós, que o louvor seja agradável a Ti. Ó Deus, que a mensagem venha falar aos nossos corações, que venha da parte do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor se agrade do nosso culto nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé para celebrarmos ao nosso Senhor, rochedo da nossa salvação. Sua
toda a glória rendemos a Ti, Senhor. de esperança, de alegria. Tu és, Senhor, a nossa fonte.
nós desejamos por mais de Ti a cada dia. Sacia nossa sede, Senhor. Sacia nossa sede em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus, nossa fonte de esperança, nossa fonte de vida. Sem Ele nós nada somos, sem Ele nós nada podemos fazer. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a adorar pelo que és, Senhor. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Deus de promessas, Deus Santo, aquele que prometeu, cumpriu, prometeu que enviaria o seu Filho para nos resgatar, e essa promessa se cumpriu. O Senhor Jesus veio morrer em nosso lugar, e hoje nós somos redimidos por Cristo Jesus. Há uma promessa de que Jesus virá novamente para buscar a sua igreja. Nós estamos aqui nessa expectativa, e nós vamos declarar isso em todo o nosso coração, pois esse é o nosso anseio, esse é o nosso desejo. Enquanto isso, você pode cultuar o Senhor no seu dízimo, sua oferta também nessa noite. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia! Essa é a nossa expectativa do céu, pois Cristo um dia virá nos buscar. Amém? Vamos dar aqui à frente a nossa irmã Celita, que vai estar também louvando ao Senhor nessa noite. Boa noite, Pai do Senhor. Amo teu mover em mim. Às vezes dói e eu não entendo, mas quando olho para trás eu agradeço minhas vitórias. Vai não. Quebra o vaso e faz
sou. Vive em mim, apesar do que sou. Muda tudo e faz-me de novo. Quero ser fruto do teu renovo. Mais de ti e menos do que sou. Vive em mim, apesar do que sou. Muda tudo e faz-me de novo. Quero ser fruto do teu renovo. Amo teu mover em mim. Às vezes dói e eu não entendo, mas quando olho para trás eu agradeço, e das minhas vitórias eu não me esqueço. Quebra o vaso e faz-me de novo. Quero ser fruto do teu renovo. Molda minha vida e faz tua vontade. Me ensina a viver em santidade. Mais de ti e menos do que sou. Vive em mim, apesar do que sou. Muda tudo e faz-me de novo. Quero ser fruto do teu renovo. Mais de ti e menos do que sou. Vive em mim, apesar do que sou. Muda tudo e faz-me de novo. Quero ser fruto do teu renovo. Mais de ti e menos do que sou. Vive em mim, apesar do que sou. Muda tudo e faz-me de novo. Quero ser fruto do teu renovo. Quero ser fruto do teu renovo. Amém? Amém. Quase que sai. Vai sair, né? Boa noite, irmãos, graças e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus 11. Vou ligar aqui. Não me aguento. É um texto bastante conhecido nosso. Fala da fé. Amém? Todos abriram? Hebreus 11, o verso 1 até o verso número 3. A partir do verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Os primeiros heróis. Aí depois o texto vai prosseguindo falando sobre a galeria dos heróis da fé.
mas nós vamos estar lendo até aqui, depois nós vamos estar discorrendo sobre o texto. Vamos orar mais uma vez? Pai, louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de poder compartilhar da Tua Palavra e ouvir a Tua Palavra. A Palavra Tua que é poderosa e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é capaz de penetrar no mais profundo da nossa alma. E que o Senhor faça isso nessa noite. Ó Deus, a Tua Palavra mesmo diz que ela não volta vazia, que ela possa, ó Deus, cumprir o propósito do Senhor nessa noite nas nossas vidas. Agradecemos pelo momento de adoração, que o Senhor receba os nossos louvores. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando os irmãos, aqueles que têm ofertado e dizimado a casa do Senhor, que o Senhor continue abençoando. Dai-nos sabedoria para ministrar, ó Deus, de forma que agrade ao Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, o capítulo 11 de Hebreus é um texto muito conhecido. Fala da fé. Ele, no capítulo todo, ele vai falar dos heróis da fé, homens que receberam esse título de heróis da fé porque contemplaram, mesmo sem ver, creram na promessa do Senhor. Muitos entregaram as suas vidas em prol da obra do Senhor, porque criam de forma não natural, mas de uma forma sobrenatural, de que existe um Deus Todo-Poderoso e que esse Deus transformou as suas vidas, e eles viveram em função dessa promessa, viveram em função da promessa do Senhor, e eles são chamados de heróis da fé por causa disso. E esse capítulo é conhecido como a galeria desses heróis, dos heróis da fé. E o contexto da carta, o autor ele escreve para os cristãos judeus que estavam enfrentando perseguições, e a preocupação do escritor era que esses irmãos que estavam enfrentando a perseguição, não porque eram bandidos, não porque eram malfeitores, mas simplesmente por serem cristãos, por seguirem Jesus Cristo, por adorarem com fidelidade, por viver uma vida de fidelidade a Cristo. Esses cristãos estavam sendo muito perseguidos na igreja primitiva, no início dos primeiros séculos. E o autor escreve essa carta para que os irmãos tenham firmeza na fé. Tenha firmeza na fé, para que eles perseverem, para que eles não desistam e eles continuem na caminhada. E ele mostra que a verdadeira fé sempre foi o meio pelo qual os servos de Deus perseveraram. Nós entendemos que a fé, que o texto diz no verso 1, a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que se não vê, é o que manteve os cristãos de pé até hoje. É os que fizeram eles resistirem à caminhada, à árdua caminhada, é o que fizeram eles resistirem às perseguições, às lutas, às tempestades. Irmãos, aqui mostra que a vida do cristão nunca foi algo de tranquilidade, contrariando toda a pregação que nós temos ouvido hoje, a pregação de venha para Cristo e os seus problemas encerrarão. Porque as palavras que nós vemos nesse livro é de incentivo a permanecer na fé em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, o texto está nos trazendo à luz, ao entendimento de que a fé não é um salto no escuro, não é um sentimento que foi criado na nossa cabeça, mas é uma confiança fundamentada nas promessas de Deus. Não é algo subjetivo, mas é algo que está firmado no nosso coração e na nossa mente, nas promessas do Senhor. É aquilo que eu sempre digo: tem algo dentro de nós que, não importa as lutas que nós enfrentamos, nós não nos levantamos para retroceder, voltar para o caminho que nós estávamos, porque há algo dentro de nós que nos faz permanecer mesmo em meio às lutas. E como cristãos reformados que nós somos, nós entendemos que a fé
não é um mérito humano. Mas o texto vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer que a fé é um dom de Deus. A gente vai ver isso lá em Efésios. Fé é dom do Senhor, é dádiva do Senhor. Se nós não temos fé, a orientação é que nós venhamos pedir fé a Deus, porque fé é dom do Senhor. A fé é dom de Deus. E nós vamos ver hoje 3 aspectos da fé verdadeira, conforme Hebreus 11. Conforme Hebreus 11. A primeira coisa que nós vamos ver é sobre a definição de fé. A segunda coisa, exemplos de fé no Antigo Testamento. E a perseverança dos santos. Uma doutrina fundamental para nós crermos nisso. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a fé que persevera. Amém? Os irmãos podem repetir comigo? A fé que persevera. Amém? O texto começa com uma definição de fé. O texto vai dizer, olha, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Irmãos, a verdadeira fé envolve 2 coisas. A primeira delas é a certeza daquilo que se espera. A fé não é dúvida. A fé não é uma esperança incerta, mas ela é uma confiança firme na promessa de Deus. Quer ver um exemplo contrário ao que o escritor está dizendo de fé? Nós estamos vivendo uma seca na nossa região. E hoje, o dia esteve um dia, apesar de estar muito quente, hoje o dia foi um dia mais bonito para a chuva. Apesar de não ter uma formação segura, quem conhece um pouco do tempo da região vai entender que hoje o dia foi mais preparação. Agora de noite desvaneceu tudo, mas durante o dia foi uma preparação. E aí se a gente perguntar, você crê que Deus pode mandar chuva? Quantos creem? Eu creio que Deus pode mandar chuva. Mas e se Ele não quiser mandar? Se fizer parte do propósito dele? Pode fazer parte do propósito dele, sim ou não? Eu tenho fé, mas eu tenho uma dúvida se a chuva vem ou não vem. Eu creio que a chuva pode vir sobre a nossa região, mas eu não tenho essa certeza se ela vai vir. Se ela vai vir ou não. É o contrário da fé que o escritor está dizendo, que ela é a certeza do que se espera. Eu sei que a chuva pode cair, eu sei que o tempo pode formar, mas eu sei que ela pode não cair também. Quantas vezes o tempo se formou e não choveu? Quanto tempo esteve bonito? Lembra daquele tempo quando nós éramos mais jovens, que o tempo levantava ali do norte, aquelas nuvens escuras, e a gente marcava até a hora, daqui para as 3 horas mais ou menos a água cai, e realmente caía. E muitas vezes a gente esperava vir aquele ventão e falava assim, oxe, cadê a chuva? Acabou. A fé que Deus quer que nós tenhamos é uma fé firme, de certeza daquilo que nós esperamos, A promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus? De que Ele voltará para buscar a sua igreja. A promessa de Deus que Ele está reservando um lugar para nós na eternidade. A promessa que já se cumpriu, que foi a encarnação de Cristo, que Ele veio na terra, Ele sofreu como um ser humano, entregou a sua vida por amor a nós, mas ressuscitou ao 3º dia. É fé nessa certeza de que os antepassados creram de que Jesus iria mandar o Messias, de que Jesus iria mandar aquele que iria redimir o povo do pecado, da escravidão do pecado. E nós hoje olhamos fé para olhar para trás e crer que Cristo já veio e com esperança na frente de que Cristo voltará mais uma vez para buscar o seu povo. É a firmeza, não é algo, será se vai vir como a chuva, a gente espera que a chuva venha? Não, é algo que nós temos certeza de que Jesus voltará, de que Jesus virá buscar a sua igreja. É essa certeza, irmãos, que nos faz compreender e entender, mesmo em meio das dificuldades, em meio das tempestades, em meio às lutas, que nós precisamos perseverar e continuar na nossa caminhada, porque nós temos a firme certeza de que Jesus voltará. Amém? Essa é a primeira coisa que envolve a fé, a certeza do que se espera. A segunda coisa é a convicção do que não se vê. A fé
crê no que os olhos não podem enxergar, mas que Deus revelou. Quem foi que Deus revelou? Seu Filho. Seu Filho Jesus. E o autor vai citar também a criação lá no verso 3, como exemplo. Cremos que Deus criou tudo pela sua palavra, sem precisar ver o ato da criação. Isso mostra que a fé se baseia na revelação divina, não em nossas emoções ou circunstâncias. A gente olha para o universo, e eu vi uma imagem essa semana, esses dias, que eu fiquei chocado. Uma imagem do espaço, quando uma sonda que estava fazendo estudos no espaço, ela chegou num planeta, agora me fugiu o planeta qual foi, se era Saturno. E aí, depois que essa sonda fosse passar por esse planeta, aquela sonda, não sei se a sonda ou o trabalho dela se encerraria ali. E eu acho que por passar dali perderia o sinal, alguma coisa desse tipo. E como eles iam perder o sinal, eles convenceram, não sei se foi a NASA, a virar as câmeras dele para a Terra. E é interessante, irmãos, que a gente olha essas estrelas mais acesas que a gente vê aí, é um planeta. E é interessante que a visão dessa câmera da Terra era como se fosse uma estrela dessa, um negocinho pequenininho no meio do universo. E a gente que vive aqui, essa terra grandiosa, que a gente às vezes viaja para São Paulo e a gente parece que não vai chegar nunca. E a gente olha assim, a gente olha uma foto do espaço para a Terra, vê que ela é desse tamanho, parece uma estrela dessa também. E que a gente crê que Deus criou isso por meio da sua palavra. Isso é dom de Deus, irmãos. E aqui nós vamos ver um exemplo bíblico de Abraão, que creu na promessa de Deus. E a Bíblia diz, o texto vai dizer, de Gênesis 15:6, que isso foi imputado para a justiça. Irmãos, a fé não é baseada no que vemos, mas na palavra de Deus. A fé não é, porque às vezes, irmãos, olha, usando esse exemplo da chuva, a gente às vezes olha e a gente não tem esperança de chuva, porque o sinal dos tempos que Deus nos ensinou, que Deus deixou aí para a gente aprender, a gente vai dizer que não vai chover. Mas ao mesmo tempo que a gente vai ver, Elias, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Este é o sinal de que a chuva vai descer. Irmãos, isso é fé. Isso é fé. E a fé não é baseada naquilo que vemos, mas na palavra de Deus. É a fé que Pedro, que um homem experiente da pescaria, que diz que passou a noite toda tentando pescar, e Jesus chega no final da manhã, eles já cansados, frustrados, eles olham e Jesus fala assim: jogue a rede. E ele fala: Senhor, nós passamos a noite toda pescando e não conseguimos pegar nada, mas sobre a tua palavra eu jogarei. A Bíblia diz que a rede veio cheia de peixes. A fé dele era baseada na palavra de Deus, não naquilo que nós podemos ver, não nas circunstâncias. É por isso, irmãos, que muitos desanimam, porque não compreendem a palavra de Deus. É por isso que na caminhada muitos desistem da caminhada, porque de fato não compreenderam, não conhecem a promessa de Deus, não creram na promessa de Deus. E é por isso que, mediante as circunstâncias da vida, as adversidades que vêm sobre nós, muitas vezes, quem não conhece a palavra de Deus, quem não crê na palavra de Deus, quem não crê na promessa de Deus, eles desanimam, desfalecem. A nossa fé, ela deve estar baseada na Escritura, e não numa experiência subjetiva, ou não achar que fé é um sentimento. Nós precisamos, irmãos, afirmar, confiar em Deus, mesmo quando nós não entendemos os seus caminhos. Precisamos crer no Senhor, crer na promessa de Deus, crer que Ele conduz as nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que Ele conduz as nossas vidas vitoriosamente, triunfante. Crer que Ele conduz.
Ele conduz as nossas vidas. Nós somos tão falhos que às vezes hoje a gente vinha ali, né? Aí lá na rua da Irmã Sandra estava um movimento maior hoje lá. E aí um cara achou a rua larga demais e botou o carro atravessado no meio da rua. Eu falei, oh meu Deus do céu, tanto lugar para botar esse carro, vamos vai botar o carro atravessado no meio da rua, não dava para como passar. E eu agoniado, a gente ficou olhando para o relógio para chegar na hora e não sei o que, eu agoniado. Ao mesmo tempo que eu me agoniei, o homem chegou, fez assim com a mão, eu falei, eu vou esperar, que eu não vou passar, eu pensando com a mão, né, brincando com a mão, eu não vou passar por cima do teu carro. E aí eu vi que aquele homem entrou no carro, ligou, a gente perdeu um pouco de tempo ali, e depois que eu parei na casa da Irmã Sandra, e agoniado, eu ao mesmo tempo eu sosseguei a minha alma e falei, quantas vezes Deus nos permite um obstáculo desse aqui, para poder Deus nos poupar de alguma coisa lá na frente. É crer que o Senhor nos conduz vitoriosamente. Amém? Amém. A segunda coisa que nós vamos ver aqui é os exemplos de fé do Antigo Testamento. É o testemunho desses homens. O autor lista vários personagens que viveram pela fé. E aqui nós vamos destacar uns. Abel, a palavra do Senhor lá nos diz em Gênesis 4, Abel ofereceu um sacrifício agradável a Deus porque tinha fé. Seu coração estava voltado para Deus, enquanto Caim confiou em sua própria justiça. O sacrifício foi esse. Abel, ele pegou um dos seus cordeiros, sacrificou e colocou no altar do Senhor. Esse cordeiro representava aquilo que haveria de vir, cordeiro de Deus, apontava para Cristo, simbolizando a Cristo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí chega Caim e oferece um sacrifício inventado na cabeça dele. Ele pega umas frutas lá, sei lá, umas mangas, um zumbu e joga lá no altar do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor não aceita o sacrifício de Caim. E a gente vê aqui a fé de Abel, que ofereceu um sacrifício agradável a Deus, um sacrifício aceitável ao Senhor. A gente vai ver, irmãos, exemplos como o de Noé, que construiu uma arca sem nunca ter visto chuva, confiando, sabe de quê? Na palavra de Deus. Confiando na palavra de Deus. Abraão, que o texto vai dizer lá em Gênesis 12, que saiu da sua terra sem saber para onde ia, mas ele confiou que Deus lhe daria a descendência mesmo em sua velhice. E é interessante, irmãos, eu estava lendo sobre a vida de Abraão essa semana. É interessante que quando os anjos, porque Abraão, mas Sara quis dar o jeitinho deles. É isso, nós somos assim. Às vezes nós, por algum lapso de momento, a gente acaba tentando ajudar a Deus, tentando fazer com que nós venhamos dar uma mãozinha para Deus cumprir as suas promessas. Mas quando Ele cumpre as suas promessas, Ele não depende de nós para cumprir as suas promessas. Ele vela em cumprir as suas promessas. Se for preciso fazer o sol, a terra parar para que Deus cumpra a promessa, Ele vai fazer. Abraão, já velho, com 100 anos, qual é a esperança que um homem de 100 anos tem de engravidar uma mulher de 90 anos e ainda por cima passou a sua vida toda tentando engravidar e não conseguiu porque era estéril? Qual a chance disso acontecer? Mas Deus havia feito uma promessa. E eu li, falando sobre a vida de Abraão, eu li um texto que eu nunca tinha prestado atenção, o texto em que os anjos chegam lá para avisar, falam assim, olhe para as estrelas do céu, olhe para a areia do deserto, você pode contar, se é que você pode contar, conte as estrelas do céu, se é que você pode contar, essa será a sua descendência. O texto diz que os dois riram, Sara e Abraão riu. Só que a diferença de Abraão para Sara é que Abraão riu cheio de esperança daquilo que Deus podia fazer, confiando na palavra de Deus. Sara riu desconfiando daquilo que ia acontecer. Ela olhou para si mesma e falou, é ruim de eu engravidar mais.
E ela riu, ela foi exortada pelos anjos. Por que você está rindo, Sara? Ela foi exortada pelos anjos, mas Abraão não exortou, não foi exortado, mas é chamado de pai da fé. Porque ele riu, porque creu na promessa de Deus, e isso trouxe alegria para o seu coração. Moisés, que abandonou, sendo filho da filha de Faraó, abandonou os princípios, os privilégios do Egito, para sofrer com o povo de Deus no deserto. Para sofrer com o povo de Deus no deserto. Porque ele tinha a visão da recompensa, não a recompensa passageira, mas a recompensa eterna. Ele não herdou a terra prometida, mas ele estava na terra que Deus havia prometido para ele, o céu. A gente vai ver lá de Raabe, quando o povo de Deus entra na terra prometida, e a prostituta Raabe, que ela estava lá em cima do muro, morando em cima do muro da cidade fortificada de Jericó, e ela ouve falar sobre as promessas de Deus, e ela crê, o texto diz que ela crê nessas promessas de Deus, e ela traz livramento para os espias, e o texto diz que ela foi salva. Alguém que não tinha esperança nem expectativa, alguém que olhava, que a sociedade olhava e desprezava muitas vezes, Deus achou ela e o resgatou ela. Irmãos, às vezes nós olhamos para nós mesmos, nós não vemos condição de salvação, mas é por meio de Cristo, é a graça do Senhor que foi manifesta na vida de Raabe, a graça do Senhor se manifesta na nossa vida, e a graça do Senhor é irresistível. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Amém? Amém. Esses exemplos, irmãos, mostram que a fé verdadeira, primeiro, ela nos faz obedecer a Deus, mesmo quando nós não vemos resultados imediatos. Segundo, ela rejeita a confiança nas riquezas, nos prazeres desse mundo. A verdadeira fé depende completamente das promessas de Deus. É isso que nos faz ficar firmes, é isso que nos faz ficar de pé. Nós precisamos, irmãos, confiar nessas promessas, confiar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. O mundo oferece glória passageira, mas a fé verdadeira nos faz olhar para a glória eterna de Cristo, nos faz tirar os olhos desse mundo passageiro, mas nos faz crer na glória eterna que Deus tem preparado para nós. A nossa obediência, ela não deve depender das recompensas imediatas, mas nós precisamos depender da fidelidade de Deus para conosco. A nossa obediência não deve depender das recompensas imediatas, mas da fidelidade de Deus para com o seu povo. A promessa do Senhor não é aqui para esta terra. Nós precisamos ter essa confiança, entender isso, que a promessa de Deus não é algo, não é um projeto terreno, é um projeto celestial, não é algo passageiro, mas é eterno. Nós precisamos ter confiança nisso, irmãos, porque a palavra do Senhor nos diz que no mundo nós teríamos aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo, eu ressuscitei, eu voltarei para buscar o seu povo, eu voltarei para buscar a minha igreja. É nessa promessa que nós devemos confiar, é nessa esperança que nós devemos viver. O mundo nos decepciona, as pessoas ao nosso redor nos decepcionam, mas Cristo não. Mas Cristo não. E lá no finalzinho do capítulo 11, a gente vai ver o verso 32 até o final. A gente vai ver que Deus vai falar sobre a perseverança dos santos. Ele vai dizer que, o autor vai dizer que muitos crentes sofreram por sua fé.
Ele vai dizer que alguns venceram grandes batalhas, enquanto outros enfrentaram perseguições e morte. E isso nos ensina que a fé verdadeira não garante prosperidade terrena, mas nos dá força para perseverar até o fim. A gente vai lembrar aqui do exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que recusaram se prostrar diante da estátua do rei. E é interessante, irmãos, que eles falam assim: fique sabendo, ó rei, que se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas se Deus não quiser, Ele continua sendo Deus. Eles decidiram, sabe o que? Permanecer fiel a Deus, mesmo sem a garantia de que eles seriam salvos da fornalha. Eles decidiram obedecer a Deus, mesmo sem a garantia de que eles permaneceriam vivos. Eles permaneceram fiéis a Deus, mesmo na iminência de sua morte, por causa da palavra, por causa da sua fé, mas eles permaneceram firmes. Irmãos, aquele que negocia sua fé por valores desse mundo, ainda não tem a fé firmada em Deus. Isso é algo que eu posso dizer firmemente, garantido pela palavra de Deus, de que aqueles que negociam valores e princípios desse mundo, em detrimento à fé do Senhor e a fé no Senhor Jesus, eles não conhecem a fé em Deus, a verdadeira fé da perseverança, que faz os santos perseverarem, que faz os servos do Senhor perseverarem até a morte. Quantos que você conhece, que passaram por algum tipo de igreja, que já carregaram a capa, o nome de servo de Deus, o nome de crente, mas que hoje estão distantes do Senhor, é porque eles ainda não conheceram a verdade de Cristo. Eles ainda não creem nessa verdade a ponto de resistir aos prazeres e às tentações desse mundo. Porque aqueles que de fato creem, independente das circunstâncias, mesmo que a morte seja iminente por causa de Cristo, eles vão permanecer. A gente vai lembrar de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, que após trazer uma mensagem de exortação aos líderes da época, foi levado para fora da cidade e apedrejado. Mas a Bíblia diz que enquanto ele era apedrejado, ele disse que ele viu o céu se abrindo e a glória de Deus se manifestando. E ele disse: Senhor, a única coisa que ele tem para dizer para algo daquela terra, ele disse: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse tinha convicção do que ele cria, ele tinha convicção da sua mensagem, ele tinha convicção daquilo que Cristo fez por ele e daquilo que Cristo iria fazer. Ele não estava de olho nos tesouros que o mundo pode oferecer, mas o olho dele estava voltado para o tesouro que Deus pode oferecer. O que Apocalipse vai dizer, que a traça não corrói, o ladrão não rouba, que não se acaba, mas que permanece para sempre. É nessa visão, a visão de Estevão. Irmãos, nós devemos estar prontos para sofrer por Cristo, confiando na glória eterna. A gente fala de perseguição, a gente não compreende tanto o que é isso, porque nós estamos aqui com o templo, com as portas abertas, tendo liberdade de culto ainda, mas dados mostram que mais cristãos, nós temos aí pouco mais de 2.000 anos de cristianismo. 2.000 anos de cristianismo. Os dados mostram que morreram mais cristãos no último século do que em todo o restante da história do cristianismo, por causa da perseguição. Ou seja, a perseguição ela nunca cessou, ela continua. Ela não está acontecendo diretamente de morte aqui, mas ela, em outros países a gente vê cristãos sendo mortos. Esse dia eu vi uma imagem que o Instagram até classificou como uma imagem sensível. Se você quiser ver, você tem que clicar para ver. Uma igreja como esta aqui, toda ensanguentada de cristãos que foram mortos, igual vocês estão sentados aqui nos bancos. Chegaram os rebeldes lá, que são contrários ao cristianismo, metralharam toda a igreja, pastor, com sua família.
todos os cristãos que estavam na igreja naquele momento foram mortos por causa do cristianismo. A gente vê aquela imagem do pastor que foi preso lá e ele foi enforcado em praça pública por não negar sua fé. Ele foi preso por vários meses e por várias vezes o governo ofereceu a ele a possibilidade de renunciar sua fé publicamente, e ele disse que não podia negar a fé dele. E é interessante que ele está lá já com a corda no pescoço e ele não está com medo. Ele olha para o povo que está ali para assistir e vê a morte dele, e o semblante dele é de felicidade. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza de que em poucos minutos ele estaria com o Senhor. É a fé que faz perseverar até o fim. E nós devemos estar a ponto, se preciso for, sofrer por causa de Cristo. A fé verdadeira não depende das circunstâncias favoráveis, mas da fidelidade de Deus para conosco. Ele é fiel à sua palavra. Nós somos infiéis a Ele, mas Ele é fiel a nós. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia diz, irmãos, que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Em Hebreus 12:2 vai dizer isso. Ele nos sustenta até o fim. Ele nos sustenta até o fim. Louve ao nome do Senhor, porque a fé que você tem foi Ele que deu. Até a fé vem do Senhor. Não é algo que se exige de nós. A fé, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus nos ensina que a fé verdadeira, ela é fundamentada na palavra de Deus e não nas emoções, não nos sentimentos. A fé verdadeira, ela nos leva à obediência a Cristo, ela nos leva à perseverança. É por isso que os discípulos, todos eles foram mortos por causa da perseguição. Os apóstolos foram todos eles mortos por causa da perseguição. Eles perseveraram em meio à perseguição. Os cristãos daquela época perseveraram em meio à perseguição, porque a fé nos leva à obediência e à perseverança. A fé verdadeira, ela nos sustenta mesmo em meio ao sofrimento. É o que as pessoas do mundo não compreendem quando nós estamos passando por lutas e ainda assim louvamos a Deus. É o que os soldados romanos não compreendiam quando Paulo e Silas estavam louvando a Deus na prisão. É o que eles não compreendiam, porque a verdadeira fé nos sustenta mesmo em meio ao sofrimento. Irmãos, a verdadeira fé sempre esteve presente na vida do povo de Deus. Hoje, somos chamados a confiar em Cristo, o nosso perfeito Salvador. Hoje nós somos chamados a confiar e a perseverar até o fim. Que Deus nos fortaleça para vivermos pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Que os nossos olhos possam estar fitados em Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo. Cristo é o nosso maior exemplo. Amém. Que Deus possa estar ministrando ao nosso coração. Que a gente possa esquadrinhar o nosso coração e se perguntar: Deus, a minha fé é verdadeira? Me ajuda a ter fé. Se por acaso eu vacilo diante das circunstâncias, Deus me dê uma fé inabalável. E o segredo, irmãos, é conhecer a palavra de Deus. É estar fundamentado na palavra de Deus, é crer nas promessas do Senhor. Nós estamos vivendo uma geração que não conhece a palavra de Deus, que não tem interesse pela Bíblia. Nós nunca tivemos tanto acesso à Bíblia. Nós nunca tivemos tanto acesso à Bíblia, mas nunca se viu uma geração tão desinteressada em conhecer a palavra de Deus.
E a nossa fé, ela é firmada na palavra de Deus. É firmada na promessa do Senhor. Se a gente não conhecer a verdade de Deus, a nossa fé é frágil. Às vezes não passa de um sentimento. É a fé que vai dizer muitas vezes que vai estar embasada naquele sentimento de emoção que muitas vezes a gente sentimos. Mas a nossa fé está mesmo em meio a momentos de deserto que nós não sentimos nada. Ela deve estar firmada na palavra de Deus. A princípio, quando eu ouvi essa frase, eu me assustei. A fé é racional. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós damos razão à nossa fé. E que nós não queremos uma ideia que foi construída na cabeça de uma pessoa, mas que de fato, e que a história nos mostra, a palavra de Deus nos diz, estudiosos, cientistas, nos mostram de que tudo que a Bíblia está relatando é fidedigno, é real. E que a palavra não é apenas um livro de história, mas são documentos históricos confirmados pela crítica textual, que nós devemos ter plena confiança. Uma fé racional, firme. Como a gente está, eu trouxe essa mensagem que a gente está estudando, João nas quintas-feiras, e ele traz, olha, o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos apalparam. Nós estamos trazendo essa mensagem daquilo que nós presenciamos, não é algo que foi criado na nossa cabeça. Nós vimos isso. Nós vimos o Cristo encarnado, cheio de poder e de graça, manifestando o seu poder no meio do seu povo, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo mudança de vida, se entregando por nós, derramando puro sangue para salvar os pecados, salvar a humanidade dos seus próprios pecados. Nós vimos isso acontecer. Ele ressuscitou em carne e nós vimos subir aos céus. E quando nós subimos aos céus, recebemos uma promessa de que viria um Consolador, o Espírito Santo de Deus, aquele que nos convence, mas que também recebemos uma promessa de que do mesmo jeito que eles viram subir, a palavra diz que nós o veremos descer para buscar a sua igreja. A fé, razão da nossa fé, razão da nossa fé, firmada na palavra de Deus. Amém? Que o Senhor nos dê a graça de compreender de forma profunda essa palavra de Deus, para que em momentos de adversidades, de confronto de fé, nós estamos firmados na palavra, uma fé inabalável, uma fé verdadeira. Amém? Que Deus possa estar abençoando a igreja do Senhor nesse dia. Deus possa estar aplicando essa palavra ao nosso coração e enchendo o nosso coração de fé, uma fé verdadeira, que suporta as coisas desse mundo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor depositou no nosso coração uma fé inabalável. Que firmados na tua palavra, Deus, a nossa fé venha permanecer inabalável, suportando as intempéries desse mundo. Que os nossos olhos não venham estar fitados nos prazeres momentâneos desse mundo, mas que os nossos olhos venham estar fitados na eternidade. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós venhamos ter uma fé firmada nas tuas promessas. Ó Deus, em nome de Jesus, para o louvor da glória do Senhor. Que o Senhor abençoe a tua igreja. Que o Senhor leva-nos em paz, debaixo do teu cuidado, debaixo da tua proteção. Ó Deus, que a mão do Senhor esteja sobre nós, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Está aqui, terça-feira, que fé em Deus, nós estaremos aqui para a reunião de oração. Amém? Está aqui a presença. Eu esqueço o nome da senhora. Leia. Não esqueço mais. Leia. Deus abençoe, seja muito bem-vinda. As portas estão sempre abertas, viu? Deus abençoe. Prazer em recebê-los aqui. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor.